Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa habitual do Livremente, todas as terças-feiras aqui no Instagram e depois sai em diferido no YouTube. Este é um programa que nós começamos em janeiro e tem o objetivo de estar ancorado em duas âncoras. Um primeiro de aumentar o sentido de responsabilidade individual e um segundo de reduzirmos a visão ou a interpretação do lado da vítima, por forma a que, através da ciência, de metáforas e exemplos, consigamos dar um contributo para que todos possam conhecer melhor, ser pessoas mais inteiras e conseguirmos, obviamente, sermos mais iguais a nós próprios. Porque quanto mais iguais a nós próprios todos formos, mais conseguimos comunicar uns com os outros e resolver, se calhar, muitos mal-entendidos por falta de comunicação. O programa de hoje é um programa que tem a ver com a sétima arte, tem a ver com teatro, com cinema e com os processos e os rumos que a vida nos vai dando em termos de trajetória para nós conseguirmos depois chegar aos sonhos, não é? Ou pelo menos tentarmos chegar lá, tipo uma meta para conseguirmos alavancar esse caminho. Boa noite a todos, boa noite Márcia, boa noite António, boa noite Matias, boa noite Maria, boa noite Ivete. Portanto, vão entrando. Boa noite Isabel, Márcia. E, portanto, nós hoje temos, o programa é patrocinado pela EM Saúde, a empresa que está connosco desde o início e que é o nosso parceiro desde o início, como é óbvio, porque ao fim e ao cabo, juntos vamos sempre mais longe. E, portanto, este programa, como é habitual, podem colocar questões, podem colocar perguntas, quer a mim, quer ao convidado que vamos ter, porque hoje vamos ter uma convidada muito especial. A convidada de hoje é a Magali Teixeira, que é atriz luxemburguesa, que esteve nomeada para os Oscars do Luxemburgo, do cinema de Luxemburgo e audiovisuais. E vamos falar com ela hoje sobre, precisamente, todos estes temas. Portanto, eu vou convidar aqui a Magali para entrar. Que penso que... Ok, convidar. E penso que ela já vai entrar. Ok. Alô? Alô, Magali? Não sei se me estão a ver ou a ouvir. Podem só dizer aí nos comentários se estão a conseguir ver a imagem, ou ouvir bem, ou a ver bem. Se não estiverem a ver ou ouvir bem, digam aí nos comentários. Eu não estou ainda a ver a Magali, mas ela deve estar aqui a algures. Ok, vou convidar novamente, porque houve aqui um problema tecnológico, como se diz, não é? Ok, a Isabel está aqui a dizer que se ouve bem. Ok. A parte interessante é que a Magali é uma atriz... Está tremida a imagem, pois, porque fui eu que estive aqui a mexer no ecrã. A imagem está tremida por causa disso. A Magali é a atriz com quem tive a oportunidade de me cruzar e de conhecer pessoalmente quando estive no Luxemburgo, aliás, em Düsseldorf, há cerca de um mês atrás, num evento para a diáspora portuguesa, para os portugueses que estão por esse mundo fora, a quem mando já um abraço e keep grinding, não é? Porque realmente é preciso continuar a lutar e a alavancar com garra, muitas vezes, este difícil rumo do que é a imigração. E o evento que foi lá feito foi um evento em que falamos um pouco do contributo destas experiências de superação para conseguirmos ir atrás dos nossos sonhos.
E agora sim, a Magali, já aceitei aqui o pedido e, ok. E não, quer dizer, o ecrã divide, o ecrã também está dividido para vocês, não está? Mas não estou aqui a conseguir ter a imagem da Magali. Alô, Magali? Que estranho. Não estamos a conseguir a ligação com. Bora lá, dizia muito bem aqui o António. O, o teu Instagram não está a conseguir funcionar. Não estou a entender porquê, porque realmente. Ora bem, como é que vamos fazer? Não está a conseguir funcionar. A Márcia diz que não consegue ver o ecrã dividido. Ok. Aceitar. E aceitei. Ah, agora sim! Habemos! Vemos imagem, exatamente, não é? Espera aí, que agora a Magali entrou e, portanto, a Magali tem aqui uma surpresa que eu preparei. Aham. Ok. Oh Então, my God! Eu é que senhoras e tenho uma senhores, surpresa? Tu é que tens uma senhoras e surpresa! senhores, convosco esta noite, Magali Teixeira. Isto é fantástico! E pronto, e entrou agora a descer as escadas, não é? No meu programa. Isto é fantástico, pá! És uma Portanto, caixinha de surpresas! gostaste da surpresa? Foi uma Mas, chegada em grande. adorei, adorei. Senti-me como em Nova York, pá. Isto foi assim uma entrada daquelas assim de Ladies and superstar. gentlemen, tonight with you, Magali Teixeira. Good evening, ladies and gentlemen. E a audiência aplaudir de pé, claro. Eu acho que tem aqui uma coisa qualquer que dá para fazer palmas, mas não sei qual é o número deste órgão, deste órgão que dá para levar para qualquer lado, não é? Ai, opá, maravilha, maravilha. Muito obrigada. Muito Olha, então obrigada. um brinde, muito obrigado por teres aceito este convite para falarmos um pouco de ti, da tua carreira, do Eu. que é este mundo da sétima arte. Até porque nós nos conhecemos presencialmente em Düsseldorf, no evento da diáspora portuguesa organizado pelo Bom Dia. Aliás, foste a nossa host. Já nos tínhamos conhecido em Paris, E, uns mesinhos antes. em Düsseldorf e Paris. Fizeste os dois eventos, Exatamente, exatamente. exatamente. E, e o segundo deu para confirmar ainda mais o teu talento e as tuas competências da apresentação. Um, Obrigada. porque tens uma componente que, sabes que eu tenho um bichinho ligado à sétima arte desde Eu muito sei. e, portanto, sempre tenho uma sensibilidade e um gosto muito grande por ver algumas competências que acho que fazem parte dos grandes atores e das grandes atrizes que têm a ver com a capacidade de improviso e muitas vezes de conseguir ter aquele jogo de cintura quando as coisas não correm como planeado. De facto, isso é uma competência que é fundamental na sétima arte, não é? Principalmente no Exatamente. teatro. Tu já fizeste teatro também. Sim, exatamente. Aliás, a minha bagagem começou no teatro bastante cedo. Comecei aos 12 anos, no que a gente chamava aqui no Luxemburgo, somos filhos de imigrantes. Quem for filhos de imigrantes no Luxemburgo sabe do que é que eu estou a falar. A escola portuguesa. Tínhamos, Uhum, tínhamos aulas de escola portuguesa ao lado da escola normal, não é? Da escola normal. E foi aí que eu certo. comecei o teatro pela volta dos 10 anos e depois aos 12 integrei a primeira trupa de teatro quando estava no liceu.
portanto, Uhum. aqui no Luxemburgo, e, foi assim Olha, que comecei diz a aqui desenvolver. a BJ Crystal que diz Magali, you're the most beautiful woman. Oh my God, my Crystal, my sweetheart, my favorite Russian doll of the world. É uma Ok. amiga, é uma amiga também aqui do, um, Do Instagram. não, Não, do Luxemburgo. do Luxemburgo e também trabalha na área do Ok. cinema aqui no Luxemburgo. Ela é fantástica, ela é um amor. Bem-vinda. E, portanto, nessa altura, quando estavas nessa idade, tu nasceste no Luxemburgo, aprendeste, obviamente, e fazias o teatro em luxemburguês, em francês. Era mais em francês, porque, pronto, o professor de Oh, teatro, mon Dieu, mon Dieu. o professor de teatro naquele tempo era francês e, portanto, ele também escrevia. Algumas das peças que nós ensaiámos e que levámos, aos palcos, e sempre foi uma língua, depois do português, é a língua a qual eu mais me identifico. Porque, Uhum. pronto, é uma língua latina, não é? Que tem raízes com o português. E foi assim que comecei. Mas pronto, estava muito longe de imaginar que 7 ou 8 anos depois, no final do meu ciclo do liceu, Uhum. esta, esta sementezinha ia crescer tanto e ia acabar por me levar por caminhos como Paris, onde eu vivi durante 10 anos, onde estive a estudar no Conservatório do 11e arrondissement de Paris. Oh, mon Dieu, le Voilà, conservateur. le conservatoire. Um, e sabia lá eu naquele tempo que eu afinal pensava ter uma bagagem já tão completa por falar. Sim, porque tu és muito nova, tiveste 10 anos outro dia, deves ter o quê? Uns 15, 18 agora, mais ou menos. Exatamente, isso. Eu sou assim, não parece, mas sou muito As novinha. atrizes são assim, as atrizes São conseguem sempre assim, disfarçar a idade, não é? Mas exatamente. essa bagagem de 10 anos em Paris, quer dizer, tu afastaste pela primeira vez na tua vida das tuas raízes, do teu mundo onde estavas habituada. Isso acaba por ser uma experiência desafiante também, em termos de adaptação e de olhar para as coisas no mundo. Foi super desafiante. No início, pronto, eu tinha aqui, estava a caminho dos 21, não, o que é que eu estou para aí a dizer? Não, estava a caminho dos 20, tinha Ok. acabado de fazer, estava mesmo a caminho dos 20 e eu sou mais velha aqui do cá de Número casa, de pronto. irmãos. Quantos são ao todo? Somos três. Tenho a minha irmã que tem 3 anos a menos que eu e o meu irmão que é muito mais novinho, que tem 10 anos a menos. E Ok. portanto eu fui a primeira a sair assim de casa e dizer. Pronto, eu lembro de ter tido um exame ainda, porque eu não presto para matemáticas. Pronto, eu sou das artes. As Aham. matemáticas não entravam nesta cabecinha. E então eu lembro-me de ter falhado o exame do 13º ano aqui, que é o exame final, Uhum. e tinha um exame final em setembro ainda de matemática. E eu lembro-me de estar ali à espera de receber o resultado, ter conseguido chegar a casa, o meu pai ter uma garrafa de champanhe do frigorífico e diz: então e agora? Então não é agora, António. Amanhã vamos para Paris. E foi assim foi. O meu pai e a minha mãe pediram livro no trabalho e eu já me Uhum. tinha inscrito na faculdade anteriormente, não é? Que é para ter a certeza que não ia lá Uhum. chegar de mãos a abanar, não é? Certo. E foi assim, fiz as malas e fomos para a aventura. Chegámos lá, as aulas já tinham começado, não é? Porque cheguei atrasada por causa daquele exame. Esse foi um momento difícil, ou seja, em termos dos vínculos, dos afetos, esse momento de dizer eu vou fazer isto atrás dos meus sonhos. Naquele momento eu ainda não estava muito bem consciente disso, porque ai, tenho que ir buscar o meu carregador, que eu não tinha preparado o telemóvel. À força, estás à vontade. Ahm, E vamos para agora o Tenho momento que ir de buscar o comerciais. carregador. Comercial, não é? Tadã! Posso mesmo ir buscar o carregador? Podes, força.
Eu dou música às pessoas. Dá a música. Ora bem, eu estava aqui a cantar. Ora bem, meio que isto é Hollywood, podemos fazer assim uma coisa tipo Strangers in the Night. E estamos agora a ter aqui um momento de espera para o nosso patrocinador oficial. Com um Stranger. Damos um. Ok. Oh, a Magali foi abaixo. Portanto, a bateria foi mesmo abaixo. Estava aqui a ver, ora bem, agora vamos aguardar um bocadinho, não é? Obrigado, Renato. Um abraço para o Renato, psicólogo brasileiro, com quem já tivemos uma live. Excelente tema. Ok. Sem saber se aqui há alguma pergunta. Temos aqui o António, com muito prazer em conhecê-la, para a Magali. Todos estes... Ok. Queremos concerto de piano, diz aqui o António. Não, não é para hoje o concerto, não é? E, portanto, vamos entrar agora novamente convosco, Magali Teixeira. Entras outra vez? Tarará! Vai ter que fazer assim uma entrada assim, daquela assim como se eu viesse a subir as escadas. Exato. Muito boa noite, senhoras e senhores. Magali Teixeira. Maravilhoso. Maravilhoso. Depois este momento do patrocínio, não é? Maravilha. Maravilha. Peço desculpa, eu não tinha preparado o telemóvel, tinha preparado o iPad, mas isto Tranquila, tranquila. Uma pessoa... Mas estávamos a falar desta questão do vínculo, do custo. Tu estavas a dizer que não estavas, ou seja, não sentiste muito esse custo da distância de ir? Não, ao início não, porque eu estava naquela euforia, naquela descoberta de alguma coisa de novo e depois, assim, o deal com os meus pais foi certo, podes ir para Paris fazer teatro, mas quando eu me podia inscrever na faculdade e pensei, isto não me interessa, isto não me interessa, isto não me interessa, olha pronto, vou fazer comunicação e jornalismo, como eu gosto muito de falar e tenho muita coisa para contar, vamos fazer isso, mas foi assim mesmo ao calhas. Meu Deus, se a minha mãe estiver a ouvir isto, coitada, até lhe parte o coração. Não, porque tem dado certo, portanto ela até fica tranquila. Tem, agora, exatamente. Mas naquele tempo foi chegar à faculdade, eu estive na Sorbonne e conhecer montes de pessoas novas e aquela cidade, naquele tempo eram 2 milhões de pessoas que lá moravam, agora já estamos no dobro ou no triplo, e pronto, aquela coisa de viver sozinha e tal, era mesmo uma mistura. Havia muitas vezes onde eu telefonava ainda à noite a chorar, a dizer isto está tão difícil, porque eu não conhecia ninguém, eu estava mesmo sozinha. Ou seja, essa transição, esse é um processo de transição que vai mexer emocionalmente com quem escolhe voluntariamente fazer esse caminho, porque uma coisa é sermos obrigados a uma transição, outra coisa é uma escolha que tu sabes que tens que aguentar a culpa porque a responsabilidade foi tua. Exatamente, mas naquela idade eu acho que nós estamos muito novos ainda para saber, para ter suficientemente de espaço para conseguir realizar isso. Naquele momento eu não sabia que ia conseguir chegar onde eu cheguei, naquele momento eu estava lá, sabia que era lá que eu queria estar, porque sempre foi, a questão nunca se... Sempre foi assim, eu fui a Paris a primeira vez quando tinha 16 anos, também numa excursão de escola, e disse, um dia eu vou viver aqui. E aquela coisa, como eu estava a dizer há um pouco, aquela semente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quando me perguntaram, no momento onde eu consegui aquele exame do 13º ano, foi, então e agora o que é que se faz? Agora vai-se para Paris.
Então, mas não tens casa, não tens nada. Não interessa, vamos. Claro. E tive muita sorte de ter os pais que eu tenho, de me terem seguido e apoiado tanto, e continuam a apoiar, claro, Claro. nesta Mas aventura. isso que é bom, é realmente através, é quando nós visualizamos um resultado, ou seja, eu vejo-me lá, não sei como, não é? Exatamente, E de exatamente. repente, E é uma certa, como é que se diz? Uma certa, não é conspiração do universo. sim, isso também, mas é uma certa, naquele, com aquela idade nós temos aquela, não é que somos infantis, mas somos, acho que não temos tanta noção. Uns teenagers inconscientes. Exatamente. É assim uma inconsciência, vamos indo e a única coisa que eu sabia mesmo era que era lá e que era lá que eu ia desenvolver e chegar mais perto Uhum, daquilo que eu queria fazer. Mas demorou tempo, porque eu ainda tive 3 anos na faculdade, ainda tive uns tempos da faculdade. Depois uhum. entrei um ano numa escola privada de teatro, que eu nem vou dizer o nome porque ela não presta. Escolas privadas, não. Aconselho a toda a gente que quiser estudar teatro para Paris, esqueçam escolas privadas. O Lee Strasberg, o Acting Studio e o Lee Strasberg de Nova York, isso é tudo privado. Sim, mas nós não estamos em Ah, Nova na Iorque, Europa. Ok, Nova York. estamos Ok, na Europa. Europa Ok, e ok, está certo. sobretudo na França. Temos que abrir um Acting Studio na Europa. Era bom, acho que sim, falta aqui novidade um pouco. Uhum, Só depois é que, então, através do. Nós tínhamos uma opção teatro lusófono uhum, um, no, na faculdade. E foi assim que eu conheci a Lucille Perrin, que foi a minha primeira encenadora, e foi com uhum. ela que nós criámos, logo de seguida nós conhecemos, foi assim uma explosão de amizade e de ideias muito semelhantes a nível do que Uhum. nós queríamos criar. E criámos então a nossa primeira trupa de teatro, que se chamava Goût du Théâtre, quer literalmente dizer o gosto do teatro, e Ok. trabalhávamos imenso através do gosto e de como é que nós podemos levar à audiência e ao público uma sensação de provar, Uhum. de, de se alimentar Ok. sentidos do que se Isso, estava a ver no palco. isso faz lembrar aquilo que quando nós falamos da última vez sobre estas coisas do teatro e do cinema, aquilo que tu falaste do mentality shoes. Né? Tem que Sim, haver tu colocares quase que nos sapatos da audiência ou do palco ou do público, por forma a que eles exatamente. sintam o gosto de quem está em palco e Exatamente. a realidade de quem está em palco. Mas neste sentido, nós levámos esta ideia tão longe que houve um espetáculo onde nós tínhamos um cozinheiro connosco no palco a cozinhar Un ao chef longo, avec vous exatamente, en um stage. chef on stage que esteve a cozinhar literalmente connosco Aham. ao longo do espetáculo e no final do espetáculo, nós servíamos o comer, o que tinha sido cozinhado. Aliás, foi uma receita elaborada por um chefe parisiense. Ou seja, um teatro Um, experiencial. Exatamente, exatamente. E foi super especial porque nós tínhamos mesmo o público instalado à nossa volta, portanto, em Uhum. trifrontal. Nós tínhamos aqui então aquele tal palco onde estava o cozinheiro e tínhamos público mesmo assim à nossa volta. Portanto, nós estávamos a atuar no meio deles. Ora, sentia-se todas as respirações, sentia-se os olhares, ouvia-se, Investigar. exatamente. E ao final, e as colheres a baterem assim naqueles fresquinhos que as pessoas Aham. provavam, e foi mesmo uma experiência muito especial, porque foi feita no âmbito da faculdade, portanto foi Uhum.
deixou-me memórias bastante especiais depois com a faculdade, porque eu tive... Foi difícil para mim aquele tempo da faculdade, porque aquela sensação de uma pessoa saber que tem que alistar, mas sabe que não é ali Que vai ficar. que vai ficar. Uhum. Mas como nós não podemos ler e ver o futuro, é aquela coisa de incerteza. Eu sei lá quantas vezes é que eu telefonei à minha mãe a chorar, a dizer que queria desistir, que não valia a pena, que não sabia bem o que eu lá estava a fazer, porque mesmo E, assim estava em Paris, ainda não tinha chegado aos meus sonhos e tal. e quando tu olhas para uma Foi complicado. trajetória dessas e quando olhas para essas experiências que estás a relatar, ah, será que quando, neste momento, com a idade que tens, com aquilo que tu és hoje e olhas para a tua trajetória, será que tu deitarias alguma coisa fora? Será que o que aconteceu não foi importante para tu construires aquilo que tu és hoje? Foi literalmente, eu não deitava nada, nada fora. Tudo que seja do melhor ou do pior, não há nada, mas mesmo nada que eu podia mudar. A não ser o facto de, se calhar, Hum, ter isto de estudar para Portugal e ter feito estas experiências todas em Portugal. Acho que é uma coisa que, se eu soubesse naquele tempo e, e que tivesse tido, sei lá, a coragem de ir para mais longe, acho que gostava de ter vivido isto tudo em Portugal, porque uhum. são um life goal que eu tenho e o sonho é poder ir trabalhar para Portugal, ainda hoje. Se amanhã me oferecerem trabalho em Portugal, é para lá que eu vou, de certeza. Claro, os nossos seguidores que estão a ouvir ligados ao cinema, claro que já estão a ouvir esta disponibilidade, não é? Claro que se estás muito disponível, o teu cachê não vai ser grande coisa, não é? Isto está muito difícil. Não digas isso, que os filmes são tão difíceis, não digas isso. Ah, não, estou a falar para não ser aqueles níveis tipo Meryl Streep e coisas do género, não é? Não, também não estamos aí, não é? Não estamos aí. Mas se calhar, quando fazes essa comparação entre o mundo que não conheces ou que não viveste com o mundo que viveste, claro que a partir deste mundo de teres vindo para Portugal era uma alternativa que supostamente poderia ter sido diferente e melhor. Porque geralmente todas as vidas que nós não vivemos são melhores do que as que temos. Claro, claro, pronto, isso é claro, isso é, de uma maneira filosófica, sim, Exato. teria sido diferente, sim, teria sido diferente, claro. Uhum. Mas espero que sejam ainda experiências que estejam para vir, porque Portugal é mesmo um lugar, é o lugar onde eu quero É que viver tens uma um coisa dia. boa que é quando essa hipótese, essa oportunidade surgir, que deve estar para breve, o que vai acontecer é que tu já vens com uma formação e com uma bagagem que se calhar não terias tanto a formar cá. E portanto, nós Exatamente. quando já chegamos a um sítio em que já estamos formados, é que já temos uma bagagem, geralmente o nosso valor é maior do que quando ainda estamos a construir. É como estar a Creio, ficar com os teus pais e eles, vais ter 50 anos um dia e vão-te ligar a perguntar se tens cascola, não é? claro, Porque vai claro. ter sempre aquela sensação de que ainda não deu para expandir tudo, não é? Exatamente, exatamente. Mas eu quero crer que sim, que o facto de já chegar com a bagagem que eu tenho hoje, mesmo após Paris e tudo o que eu já Uhum. tenho construído pouco a pouco, hum, que seja mesmo, que fale mesmo em meu favor e que seja mesmo uma coisa que me possa ajudar, pronto, a poder desenvolver mais tarde ou mais cedo em Portugal. Uhum. Hum, Agora, para voltar a Paris, é certo que houve momentos, isto não foi sempre só, houve momentos muito difíceis. Como eu te contei, quando nós nos conhecemos em Düsseldorf, um, Em Paris, houve, e em na Paris primeira, também, exato. Mas falamos sobre uh, isto sempre, certo? houve momentos de muita solidão, houve momentos de, de, de não saber, mesmo a nível psicológico e mental. Eu tive momentos tive Tristeza, claro. de grande tristeza, e aliás sofri a minha primeira grande depressão foi em Paris. Uhum. Pronto, são daquelas coisas que acontecem de um dia para o outro, e Uhum. aliás foi num momento onde a minha vida estava super bem, super correta, e de um dia para o outro Uhum. o,
o cérebro vem e põe-te ali os pés no sítio e diz, ok, pronto, já correste que chega, agora vamos-te assentar e Mas vamos descansar. esse sofrimento que nessa altura te dá esse baque, não é? E essas pancadas que a vida dá, que nós não escolhemos, mas que vêm ter connosco, de alguma forma, eu acredito e vemos isso, que geralmente para ser um bom ator e uma boa atriz, e como dizia o Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Uhum. Tu pegas nessa bagagem, nessa experiência, nesses sofrimentos, nessas vulnerabilidades e consegues dar um sentido a esse sofrimento, transformando-o em arte e fazendo disso uma força no palco. Sim, desculpa, tá aqui, estas miúdas são malucas. Sim, tens toda a razão e também já tivemos esta conversa. Aham. Para aquela bagagem da qual nós estamos a falar, também traz isso dentro. E é por isso que eu digo que nunca. Eu não mudava nada, porque esses momentos de muito sofrimento e que foram muito duros a passar, Uhum. fizeram de mim o que eu sou hoje e acrescentaram à bagagem emocional e emotiva que eu tenho hoje. E Uhum. eu acho que o facto assim, nós atores temos a nossa ferramenta de trabalho, a nossa, aquilo que nós utilizamos ao dia a dia para trabalhar é as nossas emoções, não é? Claro. A voz, é o nosso estado de espírito, é o nosso corpo, e isso tudo não dá para fazer batota. E voltamos àquilo que eu também já te disse, que eu tinha um professor, foi o meu primeiro professor de teatro, que sempre nos educou com a Uhum. ideia de que no teatro, no palco, nós podemos fazer batota, mas não Uhum. podemos mentir. E acho que isto é com isso que eu cresci e é com isso que eu me fui formando ao longo dos anos, mantendo esta ideia na cabeça que estas fragilidades que nós temos enquanto ser humano, enquanto ator, Uhum. é a ferramenta mais valiosa que temos para dar, para meter Sim. dentro das nossas Ah, personagens, para aliás, dar esse vida. é um dos aspectos mais transversais, o que estás a dizer, e essa lógica de fazer batota, mas sem mentir. Ou seja, o que estás a dizer é que para sermos congruentes, para sermos para sermos uns grandes atores ou umas grandes atrizes em palco, essa batota tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Exatamente, tem que ser verdadeiro, exatamente. Porque se há Exatamente. coisa, é tal coisa, eu ao longo dos anos e nestes 20 anos, com mais de 23 mil consultas, eu vou lidando muito com o mundo artístico e vou vendo muito o que é que são estes cofrezinhos secretos, quer em português, quer em inglês, vou vendo muita gente ligada ao mundo da artes e do cinema e do teatro. E o que vejo é que realmente aqueles que vão conseguindo ser mais inteiros, no sentido de serem mais genuínos e espontâneos naquilo que os define, abraçando a sua história de vida, a sua trajetória, mesmo cheia de vulnerabilidades, cheias de pancadas, de transições, de lutos, de perdas, de conflitos, de déficits, eles acabam por depois chegar ao palco e ficam uns leões e umas leoas que, Deus me livre, quer dizer, uma pessoa até se arrepia depois de ver certas representações em palco, É, precisamente por causa dessa autenticidade, não é? a tal bagagem que nós vamos buscar aquela bagagem. eh, é assim, não é porque nós estamos a representar um papel dramático que vivemos coisas dramáticas. Isso, cada um tem tem aqueles segredinhos que vamos buscar e fazemos Claro, aqui assim, cada um a sua sopa e depois é um impulso e cada pessoa, cada público é diferente, cada pessoa, conforme as suas vivências, vai mas, receber o que nós mas vamos dar. e o mamífero humano é o mesmo, nós somos todos mamíferos humanos e Exatamente, exatamente. E cada um vai sentir as coisas de maneira diferente.
Mas eu ainda hoje dou graças a, sei lá, eu não gosto de dizer Deus, porque, pronto, eu acredito que há alguma coisa maior do que nós e acredito Uhum. que haja uma energia, mas ainda hoje dou graças a isso por todas essas coisas, essas dificuldades, porque fizeram realmente, primeiro ajudaram-me a conhecer quem eu sou, onde é que são os meus Uhum. limites, onde é que são as minhas forças, onde é que são, e permitiram-me de, de ao longo dos anos realmente aceitar que essas fraquezas são as minhas maiores, digamos assim. Uhum. E portanto, quando tu vais de Paris, a seguir o que é que fazes, estando em Paris? Então, depois de Paris, eu quando, pronto, é uma formação de 4 anos, foi Uhum. uma formação muito intensa, sobretudo a nível de teatro clássico francês. É uma coisa que nós não demos conta quando saímos do Luxemburgo, que afinal não sabemos tanto como isso Uhum. sobre os franceses. E eu cheguei ao conservatório em Paris sem ter a mínima ideia que afinal eu tinha tanta coisa para aprender. Porque o facto de uma Uhum. pessoa falar uma língua e conhecer tanta coisa da cultura francesa, um, uma pessoa É diferente não. respirar, não é? É diferente quando estás a respirar. Exatamente. E foi mesmo assim, foi super intenso e eu aprendi tanto, 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 tanto. Não houve um dia onde eu não tenha, um, onde eu não tenha aprendido alguma coisa de novo durante aqueles 4 anos com o meu professor, que foi o Philippe Pérussel. Sim. E desenvolvi imenso o amor que eu tinha para a literatura portuguesa, que seja a literatura clássica ou a literatura mais moderna, desenvolvi da mesma maneira para a literatura francesa, que seja para a Uhum. poesia, que seja para a força do teatro clássico e da língua francesa. Eu acho que é uma base com a qual nenhum ator Uhum. sem a qual nenhum ator pode crescer, porque o teatro clássico são caricaturas tão fortes Uhum. das suas próprias personagens, que nós estamos a Sei. falar de uma Lucrèce Borgia ou de uma Andromaque, pronto, personagens muito, muito fortes e muito que têm características muito definidas. O teatro clássico leva-nos a expandir essas características de uma maneira extrema. Hum. Eu a calçar sapatos de uma Lucrèce Borgia, do Victor Hugo, eu Aham. não posso ser a Magali de todos os dias. Eu tenho que vestir aquela mulher com um Tens que horror, sentir que és isso. exatamente, com o horror todo que ela traz em cima dela, com os crimes todos que ela cometeu, com a honra que ela tem, com aquele amor sádico que ela tem para aquele nome daquela família. Não, e o teatro clássico obriga-nos, Uhum. mesmo o teatro clássico, o Filipe Risset dizia sempre, o teatro clássico é um tapete onde nós atores vamos limpando os pés Ok. para avançar, porque é muito fácil na interpretação de figuras dramatúrgicas como estas, Uhum. porque ou vamos fazer mais ou vamos fazer menos, porque são personagens tão Aliás, fortes. havia aquele teatro falso, não é? Porque há um teatro que é falso, que é aquele teatro que nós sentimos e vemos claramente que há uma representação em palco, não é? Sim, Eu não sim, sei qual é sim. o nome que se dá a isso, mas Nem te sei dizer, nem te sei dizer. é do tipo, ah, meu Deus, eu estou agora tão em sofrimento, está a ser tão difícil para mim.
Exatamente, exatamente. Mas é muito fácil, estás a ver? Aham. Porque o, o texto também é uma língua tão forte nas emoções Uhum. que transmite que é mesmo é um teatro de trabalho para os jovens atores. É um teatro, é um exercício o É um teatro exercício, clássico. é uma coisa que tu dizias que é um exercício de plasticina para fazer arte, não é? Sim, vamos, exatamente, vamos aprendendo com o teatro clássico, para mim, e isto é muito pessoal, não é? Cada formação Uhum. tem, mas na minha formação foi mesmo isso que eu senti, de realmente perder o medo de exagerar características, de não ter medo de vestir sapatos que sejam. Porque se calhar é o que acontece muito em muitos castings, é o medo de mostrarem o valor. Primeiro é preciso saber o valor que nós temos e é preciso ter consciência do nosso Uhum. valor. E isso acho que é uma coisa que vamos aprendendo ao longo da vida e, e eu vejo como é que eu me comportava há uns anos atrás nos castings e como é que eu me comporto agora. Mas não vês ou não sentiste que há momentos em que por vezes o casting acaba por eh, te inibir? Porque há pessoas que perante um palco ou perante uma audiência conseguem ficar grandes. Ou seja, nos ensaios ficam pequeninos, mas quando chegam ao palco e têm audiência ficam grandes. E há outros que é o Sim, contrário. sou desses, sou desses. No ensaio faço sempre, tenho tendência a fazer o mínimo, o mínimo. Aham. Mas quando sei que começa a subir aquela adrenalina, de saber que vou partilhar algo com o público e audiência, que vou dar voz a algo que é importante para mim, cresço, literalmente. São os Aves, momentos, claro. exatamente, e são os momentos para mim que são os mais fortes da minha vida. É esse momento, é quando, quando o público se acalma, que as luzes se Uhum. acendem, e esses momentos, há muitos, é aqueles momentos do fight or flight. Sei. Ora, há muitos momentos eu estou ali assim e pergunto-me a mim mesma, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a viver este sofrimento? Eu só quero sair daqui, mas porquê é que eu estou a fazer estas coisas Aham. horríveis? Porquê é que não há tempo a voltar atrás? É isso que eu amo tanto no teatro. Uhum. Eu adoro, eu amo o cinema, amo a criação cinematográfica, mas o teatro tem aquela coisa, o teatro é a vida. O É aquele cinema tem aquela momento. preparação toda que pode ser feita, que está toda ensaiada, está toda planeada e tu acabas por ser Também está mais. ensaiado. O teatro, até aliás, o teatro até está mais ensaiado do que o cinema. Só que no momento, Sim. o momento, não Uhum. há volta atrás. É ali, naquele momento. E tu tens que Uhum. chegar ali com o teu estado de espírito, com o teu dia que correu bem ou correu mal, Uhum. com as tuas sensações, com uma dor nas costas. E é, é, é instantâneo. Tu sentes E logo tu, a audiência, tu sentes. E no cinema, desculpa. era a propósito disso, o feedback que vou tendo entre quem faz teatro e cinema, parece que sentem que no cinema acabam por ser apenas mais uma peça da engrenagem. Ou seja, há toda uma estrutura e Exatamente, sim. sente-se mais Nós, pequenino. nós somos, mais uma vez, é uma coisa pessoal. Há outros atores que sentem isto de maneira completamente diferente. Ah, Uhum. deixa-me só cá mandar um beijinho aqui para o pessoal. Vous êtes Sim, des sim. amours, je vous aime, mes chéris. La clique à claque. Vous êtes trop mignons, merci. São aqui a malta do cinema Força, força. que. Exatamente, até temos aqui várias perguntas também para Muitos beijinhos. responder. São, minha querida, que saudades tuas, obrigada por estar a ver, obrigada, Ação é um amor de pessoa também, é colaboradora do Bom Dia. Ok. uh, e organiza todos os meses, não, já, antes do Covid era todos os meses, agora é um pouco menos. Uhum. Ela tem uma estrutura que se chama Livraria Pessoa e vai Ok. organizando
noites de leitura, vai convidando autores fantásticos, lusófonos. É uma verdadeira obrigadação, és um amor, és um amor. Bem-vinda, são já agora. E obrigada a todas as pessoas que estão a ver e a seguir. Muito Olha, obrigada, obrigada pelas vossas questões. E deixo-te já umas perguntas aqui. Portanto, temos aqui da São Gonçalves. O que seria das artes se não fossem as emoções humanas? Exatamente. O Para que é António que aqui serviam? para que é que serviam? O António aqui do Spionic Cars a perguntar: há de facto uma essência matriz que dinamiza o curso de Biologia e Mecânica do mundo, do universo? Claramente, isto é a mecânica da máquina do universo a conspirar a nosso favor para existirmos. Quais as grandes fontes de inspiração para a carreira da Magali? Qual é? Ui! Fontes de inspiração para a minha carreira? Oh. Sim, carreira profissional, acredito, não é? Portanto, esta forma, aliás, até posso encadear e levar um bocadinho a pergunta até um bocadinho mais longe. E como é que a forma que tu te viste no futuro, quando estavas a olhar para o além, a imaginar a tua versão atriz, bem-sucedida, a viver como queres naquela versão ideal? Como é que isso te leva depois a Paris e depois uma série de experiências e de acontecimentos para depois podermos estar agora a dizer que tu estás na Netflix com uma série Coyotes e a ter estado como uma atriz nomeada para os prémios do cinema de Luxemburgo, os Oscars de Luxemburgo, e portanto há aqui uma trajetória que alguma coisa deve ter-te inspirado para suportares o processo para lá chegar. Olha, foi da vida me ter dado certos sinais, o tempo foi passando e certezas que foram crescendo, experiências, aquela vontade de dizer assim, ok, já fiz este caminho todo, não é agora que eu vou parar. E sempre aquela necessidade de representar, de aprender mais, de ter cada vez mais experiências e de saber que é para isto que eu nasci, porque eu quando penso assim, eu não sei fazer mais nada, eu não sei fazer mais nada, nem quero fazer mais nada. E chegaste a ver isso como uma missão impossível? Há momentos em que sim, há momentos em que sim. Ok, está pronto, já está aqui. Isto é tipo aquelas cenas que me faz o Jimmy Fallon. Tu és o nosso Jimmy Fallon, tu és o nosso our personal Jimmy Fallon. Sim, houve claramente muitas vezes onde eu quis desistir, claro. Há momentos onde, por exemplo, a época do Covid foi super, super, super difícil, porque eu tinha voltado ao Luxemburgo há pouco tempo, portanto eu ainda não estava integrada aqui no sistema artístico e foi super difícil, foi um questionamento enorme sobre o que é que eu vou fazer da minha vida, será que isto vale a pena? Sei lá, foi momentos muito, muito difíceis. E aí, são nesses momentos aí que ainda é mais importante do que nunca nós estarmos rodeados de pessoas, de familiares que realmente sabem o que custa o percurso. Ou seja, o que estás a dizer é um aspecto mesmo importante que convém salientar, porque é transversal a toda a gente, que é o contexto em que nós estamos inseridos e a qualidade das pessoas que estão à nossa volta, porque nós sabemos que há uns que nos expandem e há outros que nos atrofiam. Exatamente. Tens Mas que isso conseguir... também faz parte das experiências da vida, não é? Claro, isso faz parte da tal bagagem, das tais coisas que nós vamos pondo na nossa bagagem e que vão definindo qual é a nossa personalidade, não é? Onde é que são os nossos limites, até onde é que nós permitimos que alguém nos expande e que alguém nos atrofia, como tu dizes. Portanto, conta ao longo deste processo todo, não só tu acreditares nos teus sonhos,
não desistires desses sonhos, porque se calhar é essa visão nítida do que tu queres que te leva a suportar as dores e o sofrimento do caminho, não é? Sim. E no meio desse processo, tu perceberes que a forma como te inseres no meio dos grupos, das pessoas, como te mostras quem és, é que vai fazendo com que toda a dinâmica da envolvência ligada à competência te sirva o caminho para chegares muitas vezes onde se quer chegar. É mesmo isso. Acho que a melhor maneira de nós nos vendermos a nós mesmos, não é? Sim. É sendo nós mesmos. E que nós fazemos isso desde bebés, porque a criança Sim. vende-se logo com o olhar de gatinho abandonado e nós compramos. Nós somos a nossa melhor carta de visita, não é? Exatamente. E acho que é tentando, pelo menos, fiel à energia que eu tenho ao dia a dia, ou fiel a todas as minhas fraquezas, não é? Eu nunca escondi que sofro de ansiedade, que sofro imenso desses traumas que me deixam ansiedade e que me bloqueiam muitas vezes no processo. No entanto, a ansiedade tem uma função muito importante, que a ansiedade tem muito a ver com o sentido de responsabilidade e das ambições. Porque Sim, se tu não é? Tens que perceber esse lado, que portanto, a ansiedade não é uma coisa que nós devemos fugir como o diabo foge da cruz. Porque a ansiedade é algo que até nos ajuda se soubermos gerir as coisas, não é? Pois, mas é preciso nós... Porque ninguém nos ensina na escola, ninguém te vai ensinar que se tu de um dia para o outro perdes o controle sobre as tuas emoções ou sobre o que te está a passar pela cabeça, ninguém te vai dizer, olha, não tem mal, vamos falar sobre isso, vamos pedir ajuda e vai tudo continuar, vais conseguir. Ninguém te ensina isso. Tu tens que passar por lá e tens que ter a sorte imensa de ter boas pessoas à tua volta que te vão guiar, porque nesses momentos nós estamos mesmo sozinhos e não saímos deste buraco que é os problemas, que é as doenças mentais, não é? Sobretudo em 2021. Melhor dizendo, que é o nosso mundo mental e que tem que ser gerido. E de vez em quando ele desadapta-se e de vez em quando adapta-se. É? Mas é muito, muito, muito tabu ainda. Acho que isso ainda faz com que as coisas sejam ainda mais difíceis e que nós temos ainda mais dificuldade de pedir ajuda. A parte curiosa no meio desse assunto tabu é que é um segredo que todos sabem. Sim, é um segredo que todos sabem. Exatamente. E que todos passam pela experiência também, ao fim e ao cabo. Exatamente. É que é mesmo isso. É um segredo que todos sabem. E aliás, agora, depois desta fase que já vivemos, que foi o Covid, que a gente queira ou não, passámos todos mais perto ou mais longe, mas sentimos realmente o que é que pode ser, o que é que se pode, como é que se pode sentir uma pessoa que realmente sofra ao dia a dia eu não quero dizer de estabilidade mental, mas quer dizer de variações emocionais. Exato. Tu tens. Não, faz parte da minha área, portanto é fácil para mim ter certas palavras que podem encaixar de forma mais fácil, não é? Exatamente. Mas o que é certo é que quando vemos estas trajetórias, por exemplo, uma coisa que muita gente se calhar não sabe, eu quando tinha 15 anos, eu sempre tive muito este gosto pelas artes, etc. E também tenho jeito para desenhar. Então houve um concurso do Jornal de Notícias em Portugal, em que era um concurso na altura da estreia do filme Parque Jurássico, do Steven Spielberg. Okay. E eu fiz um desenho que inventei em que pus humanos e dinossauros a conviver como grandes amigos.
Então ganhei o primeiro prémio, fui passar férias ao Havaí e ver os sítios onde o Spielberg fez o filme, Ok. nessa altura. Claro que depois aí foi onde foi a semente para eu poder começar a sonhar mais, como nessa altura tinha os meus 15 anos. Depois, entretanto, comecei a imaginar, porque eu gostava de ver filmes do Rambo e do Comando e do Rocky, etc. Eu disse, qualquer dia vou conhecer o Arnold Schwarzenegger e vou jantar com o Sylvester Stallone. Então, de alguma forma, ao longo do tempo, nunca deixando de ter esse algo, não sabia como, não é? Mas por ter estado a fazer o caminho muito de ligar à parte de atendimento dos artistas, na parte das consultas de psicologia, porque enquanto psicólogo é esse o meu trabalho. Começar a intervir em pessoas ligadas à indústria do cinema, etc. Depois soube que ia haver essa homenagem à carreira deles e pronto, e lá fui, não é? O português do Porto, ir a Londres e a Birmingham por causa disso. No momento em que estamos a conhecer ou seja, quando atinges aquele sonho, aquele objetivo de estar com a pessoa, tu sentes que aí se fecha um ciclo. E começamos a perceber uma coisa, é que muito do que são os sonhos que nós temos, que pensamos que são por vezes impossíveis ou que são inatingíveis, porque parece que só nós é que sentimos as nossas dores e o nosso sofrimento e as nossas mágoas e parece que só nós é que atravessamos as passas do Algarve ou as veredas do inferno para chegar onde nós queremos. O que é certo é que quando vamos ver todas estas trajetórias de vida destas pessoas, pegando nas experiências individuais de cada um e vamos às origens da nossa natureza, e quando vamos ver os registros da mitologia grega, vamos ver as filosofias mais antigas de vida, vamos pegar nos super-heróis. Se tu reparares, não há um super-herói que não tenha uma vida traumática. Claro, sim, é verdade, é verdade. Não é? São, Não há todos uns desgraçados. São todos uns desgraçados. O Super-Homem rebentaram-lhe com o planeta e com a família. Pronto, lá veio para a Terra, não é? O Batman, coitado, teve os pais assassinados, que também não, só ficou com o dinheiro. Depois, o Hulk, coitado, uma experiência laboratorial, fica com uma raiva impressionante que consegue focar a raiva nos maus, não é? Aprendeu a fazê-lo. O Thor, a mesma coisa. Portanto, nós temos uma série de heróis que nós apreciamos que, de uma forma metafórica, estamos a ir atrás destes arquétipos que fazem parte da nossa natureza. Ou seja, estes ideais. E, portanto, quanto menos nós vestimos o lugar de vítima ou estamos numa narrativa de que parece que em que dizemos mal de nós próprios e nos afundamos temporariamente e abdicarmos dos nossos sonhos permanentemente, isto é algo muito injusto na vida de quando a pessoa tem ambições, não é? Exatamente, exatamente. Isto para quê? Para dizer que não é qualquer atriz que chega à Netflix e que consegue ficar nomeada para os Oscars de Luxemburgo. Portanto, É assim, explica-me este projeto dos coiotes e o que é esta série, o que é que tu fazes, qual é o teu papel? então, antes de chegar ao coiote, deixa-me só aqui responder a estes malucos. Força, força. Je vous dis X e voilà. E acho que a ação disse-nos. Olha, aqui só aqui um parênteses, um abraço para o Wagner Gataz. Este é um médico psiquiatra, meu amigo do Brasil, muito experiente, uma marca, um personagem brilhante no Brasil, na história do Brasil em termos de psiquiatria, e portanto é uma grande honra, um grande abraço para São Paulo, do Porto. Um abraço! Olha, só para voltar àquilo que Sim, nós sim. estávamos a falar há um pouco no Mas tu estavas a dar um Facebook. beijinho a alguém ou a mandar aqui uns coraçõezinhos a alguém, que força. Eu estou a mandar coraçõezinhos a esta gente toda maluca que nos está a ver. Muito obrigada. Estes Sim, doidos que estão aqui. tens aqui muitos fãs teus. Ai, meu Deus. Ui, o meu coração está assim a arrebentar. Mas aqui a São comentou o que nós estávamos a falar há um pouco sobre a figura feminina no teatro Certo. clássico. Não sei se estás a ver Uhum. o comentário que ela Estou a que ela procurar. deixou. Não é este. Eu tenho aqui à frente os olhos, ela disse que, mas também por isso temos as grandes obras de teatro e as grandes figuras femininas, como Medeia ou Antigona,
foram esses estados de alma que fizeram matrizes das emoções no feminino levadas ao estado de arte. Também gosto Ah, muito. ok, Olá, espera aí. beijinhos, minha são. É este, não é? Mas também são, por isso Isso, temos as grandes obras de teatro, exatamente. Eu não exatamente. consigo ver mais. Ah, tem aqui. Exatamente, mas também por isso temos as grandes obras de teatro e as grandes figuras femininas, como Medeia ou Antígona, foram estes estados de alma que as fizeram a matriz das emoções no feminino, levadas ao, eh, ao, Chama-se ao, logo ao ao, estado ao de arte. limite, não é? Ao estado de arte, não é? Sim, ou seja, a natureza humana tem estas características, tem estes ideais. O sofrimento é uma parte integrante da vida e, portanto, quando nós começamos a rejeitar o sofrimento como se vida boa fosse não sofrer é quase que não viver, porque viver Exatamente, implica aceitar esse sofrimento que faz parte exatamente, das histórias que vamos vivendo, não é? exatamente, exatamente. Para não voltar Para os a perder coiotes. aqui, para os coiotes. Então, antes dos coiotes, houve um projeto muito importante, que aliás nós já falámos muito aqui no Luxemburgo, graças ao Bom Dia também, que foi o Até para o Ano, à l'année prochaine, que foi um filme lindíssimo, realizado pelo Filipe Machado, que é um jovem realizador luso-descendente, e o filme que já tivemos a sorte de poder fazer a estreia mundial aqui no cinema no Luxemburgo, é um filme que Uhum. fala sobre a imigração portuguesa na França e foi um filme muito íntimo sobre a Uhum. relação do que o Filipe tem com a família em Portugal. E tivemos 2 semanas de gravações magníficas no Alto Minho, Ok. na terra do Alvarinho. Uhum. E foi um projeto que foi o primeiro projeto importante após o Conservatório em Paris. Foi um filme que agora está disponível em várias plataformas também, e que teve sucesso aqui no Luxemburgo porque pronto, fizemos a estreia aqui e tive a sorte de poder ser acompanhada pelo Joaquim Caniço e pelo Miguel Braga, que são dois Uhum. guitarristas de fado fantásticos, com quem abri essa noite com um mini concertozinho de fado, pronto, Ok. porque canto Sim, porque fado também também. cantas fado. Sim, e canto fado no filme. A minha personagem, há um momento onde a personagem da Flávia canta fado com os primos e Oh, oh, desculpa lá. Pronto, já está. Podes foi um momento continuar. musical. Um, e pronto, e isso foi desenvolvendo coisas boas, muitas coisas boas, que seja na França ou que seja aqui. Uhum. Depois tive também, entre os Coyote e o Até para o Ano, tive a sorte de conhecer, pronto, de passar um casting, foi mais um encontro com a Marie Duvernier, que é agora a encenadora de uma peça magnífica que se chama O Marinheiro, do Fernando Pessoa, Ah, ok. e que nós trabalhámos antes do Covid, e que apresentámos em Paris várias vezes antes do Covid e que tivemos a sorte de voltar a retomar agora no sul da França. É uma... o Marinheiro do Fernando Pessoa é a obra dramática mais completa do Pessoa, porque Uhum. nós, para quem conhece um pouco Pessoa, ele começou montes de coisas, mas há muitas que ele Uhum. não acabou. E o Marinheiro é mesmo a única obra dramática que ele fez, que ele Acabou. acabou por completo, exatamente. E a gente até lhe chama o drama estático, porque ao longo da peça toda não se passa literalmente nada. E é isso que é Uhum. fantástico nessa peça. E é um espetáculo que eu sonho imenso poder levar a Portugal e poder trazer ao Luxemburgo também, porque é uma imersão completa na arte e na peça de Pessoa. Nós somos 3 atrizes, e é uma peça, é um texto tão poético, tão forte,
e tão bonito. Nós guardamos o bilingual, portanto, tudo que é dito em francês é repetido em português ou em português e francês. Portanto, toda a gente pode Ok. perceber. E Ou pensámos que seja, a melhor os produtores e os curadores que estão a ver podem investir e trazer esta peça a Portugal. Basta Exatamente, contactar exatamente. Magali Teixeira. Exatamente. Tenho um dossiê todo preparadinho, se quiserem. E pensámos que a melhor maneira de levar este texto ao público seria de tirar a oportunidade de ver. O que é que fica quando nós não vemos? Quando nos tiram A visão. a visão? O que é que fica? O que é que acontece? E nós queremos oferecer essa experiência porque pensamos que este texto, a melhor maneira de o sentir e de o viver é de olhos fechados. E, portanto, é mesmo uma experiência, nós criamos uma experiência sensorial, portanto, as pessoas, o público chega, nós vendamos-lhe os olhos e vamos instalando o público um a um, connosco, em cima do palco, de maneira completamente aleatória, e proporcionamos uma viagem através desta obra, com fado também, com fado, a capela. Há momentos de poesia extrema, há cheiros, há toques, há respirações. O público tem reagido muito, muito bem e as pessoas saem muito emocionadas porque têm. Sentem, ativam os outros órgãos sensoriais, não é? Exatamente, exatamente. E o nosso objetivo seria, a mais longo termo, trabalhar com associações de pessoas que não veem. Em visuais, sim. Exatamente, em visuais, ou que têm uma certa dificuldade a ver, e gostávamos muito de os integrar nas sociedades por onde vamos passar, para poder integrá-los na nossa experiência. E, portanto, esse foi um dos projetos muito fortes nos quais ainda a trabalhar agora. E depois chegou os coiotes. Exatamente. Porque temos só mais 5 minutos, porque os nossos patrocinadores e os nossos comerciais aqui no meio vão começar daqui a pouco. Ai, meu Deus! Então, muito rápido. Os coiotes foi uma história também que não estava nada à espera. A minha amiga e grande artista e realizadora, que aliás estava aqui, a Roxane Peguet, naquele tempo diz-me ela assim: olha lá, porque nós andámos juntas no liceu, mas depois a vida separou-nos e voltámos a encontrar-nos quando eu voltei para o Luxemburgo, portanto há pouco tempo. E ela: olha, eles andam aqui à procura de uma personagem para um papel aqui no Luxemburgo, de uma atriz luxemburguesa. Tu não conheces ninguém? Eu: olha lá. E ela: pois, é verdade, olha que doida, mas tu és atriz, pois é. Foi ela que teve esta ideia louca de me apresentar, de me fazer passar o casting e o casting correu super bem. Eu conheci o Jacques e o Gary, que são os realizadores, num casting que correu super bem. Primeiro foi por tape, então, portanto por vídeo. Depois fui chamada pela callback e foi assim um momento de como é que é dizer? Nós tivemos uma connection que foi instantânea e assim foi assim que fui escolhida depois para os coiotes. E o que é esta série e qual é o teu papel? Então, esta série fala de um grupo de escoteiros que vai para um campo de atividades no verão. Já não é a primeira vez que eles se veem, eles já têm tendência a passar o verão juntos, só que desta vez vão viver uma aventura um pouco macabra, vão encontrar um corpo sem vida e diamantes. E esses diamantes vão levá-los a montes de problemas e eles vão acabar por descobrir
de quem é o corpo e porquê e como. É assim, é, é uma aventura. Há É uma um história de suspense. amor. Exatamente, é um thriller, tem bastante suspenso. É suspense que se diz em português? Suspense, suspense, não é? Exatamente. Isso parece um filme de horror, assim, do Hitchcock. É o Freddy Krueger. É o Freddy Krueger, pronto. Não estava longe. E a minha personagem, em poucas palavras, eu tenho o papel desenvolvi, interpretei o papel da Donna Valentini, que é a irmã mais velha de quatro irmãos. Aham. Um que tem uma deficiência, que é autista, um que é o Tony e o mais novito, que é o Fredo. E eles são a família um pouco, são o grupo rival dos escuteiros, Uhum. e que lhes vão dar muita, muita, muita material, Reflexão. exatamente, para desfazer. E a Dona é uma miúda muito consciente da importância que ela tem na família, porque os pais faleceram, portanto é ela que toma conta da família. São assim são um grupo assim um pouco de marginais que vão Uhum. vendendo umas drogas para sobreviver, e até que o Mark, a personagem do Mark, aparece na zona onde eles vivem e vai fazer deles literalmente as pequenas mãozinhas que ele vai utilizar para os esquemas dele. Ok. Um, Tipo a mão os atrás dos coiotes, arbustos. exatamente, exatamente. Portanto, os Coyote está agora desde o dia 2 de dezembro disponível na Netflix, foi uma grande surpresa. Muito bem. E está a funcionar bem, por isso vos posso convidar a ir dar uma festinha de olhos. É uma série curta, são 6 episódios, e está Quanto tempo disponível na demorou a Netflix. filmar os 6 episódios? Foram 3 meses e meio de gravações, Uhum. entre a Bélgica, nomeadamente Bruxelas, Antuérpia e aqui no Luxemburgo. Foram mais ou menos 3 meses e meio, sim, sim. De agosto até novembro. Acho os últimos dias de gravações foi em novembro. Diz aqui o António a perguntar, e onde é que entram os coiotes? Porque coiotes ele está a pensar no animal, não é? Sim, sim, porque é o nome do grupo dos escoteiros. Ok. Aham. Eles são vários grupos Que são os e então, lobitos, aqui também há os chamados exatamente, lobitos, e aqui são os coiotes. Ok. tem todas aquelas alcunhas, e o grupo daqueles 5 é os coiotes. Ficou os coiotes, sim. Uh, Aprendi a andar de moto, por exemplo, houve montes de coisas assim engraçadas que tive a sorte de poder fazer para desenvolver, para desempenhar este papel, e um deles foi andar de motocross. que Foi espetáculo. fantástico, com um profissional que nos veio dar umas aulas. Portanto, e a Uh, filmagem que ter feito foi em tempo normal, portanto, não foi muito lentamente, eles depois aceleraram para fazer a filmagem. É assim, nós tivemos várias coisas que atrasaram muito, porque foi, Aham. foi filmada mesmo após o Covid, portanto, nós tínhamos muitas, muitas, muitas restrições, muitas complicações, éramos testados 2 a 3 vezes por semana. É assim, como é uma série, Uhum. é uma equipa muito grande. Nós éramos mais de 80 pessoas todos os dias, que era preciso, era locais que eram preciso de serem desinfetados constantemente, era Uhum. preciso, portanto, tivemos a sorte de termos enfermeiras que vinham testar-nos, porque era impossível mandar 80, 90 pessoas aos laboratórios para termos Uhum. sempre os testes em dia. Tivemos assim coisas que foram bastante complicadas, depois casos de Foi duro, contacto, depois foi foi difícil, super criou o duro. valor e foi concluído. Portanto, Exatamente, estão de exatamente, parabéns. Está na Netflix a série Coyotes. Recomendamos a exatamente. todos os que ainda não viram que vejam. Esta foi a série que te deu também a nomeação para os
Let's Film Pré. Letzte Boia Film Preis, exatamente. É isso, Film Pré, não é? Eu não sei Foi falar nomeada, luxemburgo, sim, vou tentar, não é? para a melhor interpretação feminina, exatamente, para a personagem da Donna, sim. Portanto, Magali, o nosso tempo terminou. Tum, Foi com tum, grande tum, gosto. tum. Com muito gosto que te estive aqui no programa Muito esta obrigada. terça-feira. Foi um gosto falar contigo e, acima de tudo, espero que quem assistiu possa perceber um bocadinho aquilo que vai sendo transversal da mensagem que queremos pegar através destes exemplos de vida que vamos trazendo ao programa, que é realmente a importância de nós não desistirmos daquilo que queremos, dos nossos sonhos, suportarmos os processos que muitas vezes são necessários para se chegar São, onde vale a pena. são necessários porque senão nós não sabemos dar valor àquilo que conquistamos, Uhum. se for assim, não é? Exactly, my dear. Exactly. E portanto, vejam a Netflix. Se não seguir, quem não conhecia ainda a Magali, podem segui-la no Instagram. É uma questão de verem que aqui os posts que vão ficar a seguir no canal. Sigam-me também a mim, portanto, convido-vos a seguir os dois canais do Instagram. Esta live vai ficar presente no meu Instagram e vai sair também a partir da manhã no meu canal do YouTube. Portanto, para quem não tiver Instagram, e vai ser também disponibilizada no Facebook e no LinkedIn. Agradeço ao apoio da M Saúde e quanto aos nossos estoicos seguidores, por último, queria só aqui ver se há aqui alguma resposta, alguma coisa que ficou pendente, só para terminarmos. Temos aqui, então, aqui um beijo dos avós José e Noémia de Portugal, cumprimentos. Onde é que eles estão? Ok. O meu vovô e a minha vovó, muitos beijinhos. Daqui a nada estamos juntos. Exatamente. E temos aqui ainda, não sei se temos aqui alguma pergunta ainda, que é... Não, acho que já não. Não. Mas agora não consigo ver tudo, porque está cheio de comentários e de beijinhos para ti, e pessoas a dar os coraçõezinhos. Portanto, é impossível, não é? Portanto, eu Esta não gente é consigo ver. espetacular. Muito obrigada mais uma vez por teres recebido. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Portanto, E convosco, continua. Magali Teixeira, muito obrigado. E agora saias pelas escadas. Pois, olha, saía assim, não é? Hi, good evening, good evening. Saía assim, não é? Era isso mesmo. E depois... Mas não dá. E, portanto, uma boa noite, um grande abraço estoico a todos e até para a semana. Até para a semana. Tchau, Beijinho a tchau. todos, obrigada, tchau.